ler uma passagem das Sagradas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Versículo 20 em diante. 17. Vamos ler do 17. Isso. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos. Porquanto isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém, Senhor. Querido Deus, a igreja está reunida nesta noite para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Os teus servos e as tuas servas vieram aqui com este propósito, Pai. E o Senhor preparou-nos uma mesa nesta noite. E eu peço, Pai, que o lugar de maior honra nesta mesa seja para ti, Jesus. O lugar de maior adoração, o lugar de glorificação seja teu, Senhor. Porque tu morreste em meu lugar. Tu deste a tua vida santa, pura e imaculada em meu favor. Sendo eu fraco, falho, pecador, o Senhor que é puro, santo e perfeito, morreu a minha morte para que eu tivesse vida e vida com abundância. Esse sacrifício único que o Senhor fez, ele não precisa ser mais feito, porque o sacrifício de Jesus Cristo abrange todas as gerações, abrange todos os homens, abrange todas as mulheres. Jesus morreu uma única vez, para que todo aquele que nele crê não seja envergonhado, mas que ressuscite na vinda do Senhor, para viver com ele eternamente. Muito obrigado, Deus, por esta graça. Nós não merecemos, nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou de tal maneira e deu o seu Filho unigênito. E nele nós temos vida eterna. E nesta noite nós queremos juntos celebrarmos a vida, celebrarmos a ressurreição, celebrarmos a vitória de Jesus Cristo, que venceu e assentado está à destra do Pai. E é o único intercessor entre Deus e os homens, e ele será adorado
e reverenciado aqui nesta noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Pode sentar-se. Pode sentar, por favor, irmãos. Eu vou, em poucas palavras aqui, dar uma grande resumida, né, entre todo esse aspecto aqui da palavra que a gente leu. Quando Jesus mandou que os apóstolos preparassem a Páscoa, Pedro e João foram, como de costume, ao templo e levaram um cordeiro pascal. Esse cordeiro não era qualquer cordeiro. Esse cordeiro era um cordeiro especial, preparado para este dia, preparado para este momento, e ele não podia ser morto em qualquer lugar. Tinha todo um ritual que os judeus obedeciam. E Pedro e João, que eram os representantes dos apóstolos, eles obedeceram naturalmente. Eles escolheram um cordeiro, esse cordeiro foi levado ao templo, e os irmãos imaginem que não era uma coisa fácil, porque os irmãos imaginem todas as famílias israelitas levando os seus cordeiros para serem mortos. Então ali ficavam os sacerdotes à disposição das famílias, eles chegavam ali, o cordeiro era morto, o sangue deste cordeiro era colocado em um recipiente, e esse sangue era levado para o altar, esse sangue era derramado no altar do templo. Esse cordeiro então era aberto, as vísceras eram levadas para serem queimadas, tá? Juntamente com incenso, essas vísceras eram queimadas, e esse cordeiro então era partido e entregue para que ele fosse levado para a noite ser feita a celebração da Páscoa, porque este era o cordeiro pascal. Esse é o cordeiro que representava a vida. Esse é o cordeiro que representava Jesus Cristo. Mas eles ainda não tinham esse entendimento. Então, eles voltavam, então, quase já no finzinho da tarde, eles voltaram, se encontraram com Jesus no lugar onde Jesus havia determinado, e ali eles levam o cordeiro. Esse cordeiro era assado cuidadosamente, e à noite eles celebravam a Páscoa. Na Páscoa judaica tem diversos objetos simbólicos, cada um deles. Mas eu quero falar do vinho. Numa mesa de uma Páscoa judaica, eram colocados 4 taças de vinho, vinho tinto. Eles colocavam 4 taças. A primeira se tomava quando se chegava, quando abriam os trabalhos, se tomava a primeira taça. Eles bebiam aquela taça e falavam da história, de como Moisés foi usado, de como Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. E eles, então, ficavam ali glorificando a Deus e bebiam aquela primeira taça. E, depois da primeira, eles iam para a segunda taça, o segundo copo. Se a gente ler depois, os irmãos, quando tiverem tempo, Lucas 22:17, era tomado depois da proclamação da história do Êxodo. Então, eles falavam liam os capítulos, liam os versículos, e eles tomavam a segunda taça. O bocado que Judas tomou, está lá em João 13:26, aconteceu durante a refeição. Isso aqui era distinguido, né? Essa é chamada refeição da Páscoa. Então, o bocado que Jesus falou com ele, e ele toma o bocado, aquele que mete a mão comigo no bocado, esse é o que há de me trair, havia dito Jesus Cristo. Isto é feito, né, antes de Jesus instituir a ceia. Tá? Então, eles estavam celebrando a Páscoa ainda, e ele falou isso, e Judas faz isso e vai embora. Judas não participa quando Jesus institui a ceia do Senhor. Ainda eles estavam celebrando a Páscoa. O cálice da bênção, que está lá em 1 Coríntios 10:16, era o terceiro cálice, que ainda leva esse nome, que é o que nós vamos beber hoje aqui.
o cálice da bênção. Amém? E aí, durante esse período, eles liam os salmos de Halael, que são os salmos do capítulo 114 ao 118. Eles liam esses salmos, se os irmãos lerem depois, eles são narrativos da história do povo israelita. Então, eles liam esses salmos, tá? E quando terminava essa leitura, quando terminava a leitura do Halael, do 114, eles liam no primeiro, hoje eles leem do 115, né? Depois eles cantavam um hino, né? E a última parte, que é da Páscoa, está faltando ainda um cálice, né? Eu falei de 4, mencionei 3 a vocês, está faltando um cálice. Que cálice é esse? Esse é o cálice que Jesus disse assim: não mais tomaremos até que eu venha de novo no reino dos céus. Um cálice. Jesus deixou em aberto naquela que era a última Páscoa que ele participava. O que significava esse cálice? A história diz que esse cálice era um cálice para Elias, porque esse cálice, eles diziam assim, Elias foi aquele que anunciou que o nosso Redentor vem. Então, Jesus não tomou esse cálice. Ele disse, não mais tomaremos até que venha de novo. Quando ele estabelecer o seu reino, quando ele estabelecer o seu governo, quando Jesus de fato e de direito reinar sobre todas as nações da terra, nós tomaremos junto com ele esse cálice. Amém? Amém. Prepare-se. Tem um cálice que nós vamos tomar com Jesus Cristo na sua vinda. Tá? E esse é o cálice da proclamação de Jesus Cristo. Então, ele não conclui o ritual, porque a plenitude da salvação, que é ele, estava ali, né? Ele estava ali trazendo e ensinando, e ele diz, não mais beberemos até que a plenitude de governo, o reino de Deus, o reino de Cristo, fosse revelado na sua vinda. Porque quando ele voltar, ele vai reinar sobre todas as nações da terra. Amém? Amém? Então, eu fiz questão de falar isso para que a gente tivesse ideia do que é essa preparação da ceia, porque às vezes a gente minimiza achando que é algo fácil, era trabalhoso, eles trabalhavam, tinha todo um ritual, eles precisavam obedecer, e quando estão ali celebrando a Páscoa, tá? Essa Páscoa que eles chamam, os rabinos chamam de Páscoa da Palestina, que ela é comida inclinado à mesa, sentado à mesa, né? Diferente da Páscoa do Egito, quando eles tiveram que comer e sair correndo. Tá? Quando eles celebraram a Páscoa, antes de saírem, eles tiveram que comer, por isso o pão é um pão sem fermento. Porque não deu tempo de fermentar, eles precisaram comer e sair apressadamente. Tá bom? E agora eu quero ler com vocês a outra passagem de 1 Coríntios 11, para que a gente, breve palavras aqui, 1 Coríntios 11, versículo 17. Glória a Deus. Nisto, porém, que vou dizer-vos, aqui já é o apóstolo Paulo, aqui já tinha sido instituída a Páscoa, então agora eles estão reunidos para celebrarem a ceia do Senhor. Tá? Deus já tinha sido instituída a ceia, eles estão reunidos para celebrarem a ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, falando à igreja em Corinto, ele diz assim, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior.
Então ele está exortando a igreja, porque o ajuntamento para comer a ceia, ele está dizendo assim, vocês não estão fazendo como Jesus ordenou. Vocês estão fazendo tudo errado. Amém? Então eu não posso louvá-los por isso. Tá bom? Vocês estão se juntando para pior. Pode virar, por favor, querido. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais, onde? Na igreja. Era na igreja, tá? Ah, entre vós o quê? Dissensões. Dissensões significa divisões. A igreja estava dividida. E em parte eu creio. Amém? E até importa, presta atenção. E até importa que haja entre vós heresias, ensinamentos errôneos, práticas errôneas. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem. Por quê? Na igreja, irmãos, Deus sempre reserva homens e mulheres que são sinceros. Eles não aceitam o erro. Eles não admitem o erro. Eles são usados por Deus para desmascarar quando há alguma coisa errada. Quando há um ensinamento fora da palavra. Deus usa eles e eles passam a ser uma pedra, muitas vezes para as lideranças da igreja. Porque eles querem colocar ensinamentos errados e há irmãos e irmãs sinceros que dizem, não está escrito isso. Que nós sejamos os sinceros. Que nós sejamos os sinceros. Pode virar, por favor. De sorte que, presta atenção. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, aquele ajuntamento que eles estavam fazendo, ainda que tivesse o nome de ceia, não era ceia. Porque eles faziam tudo contrário ao que a palavra de Deus ensina. Amém? Pode virar, por favor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Então a igreja se reunia, cada um levava a sua ceia, cada um levava o seu jantar. E o que acontecia? Famílias abastadas faziam um jantar mais elaborado. Por exemplo, faziam uma bacalhoada. E uma família pobre fazia um arroz, um feijão, um bife e um ovo. O que levou a bacalhoada dizia assim, eu trouxe esse prato caro e o Zezinho que trouxe bife e ovo vai comer a minha comida? Não. Aí ele antecipadamente comia a sua própria ceia. Ele juntava a família dele e ele comia antes. Ele não esperava que todos participassem. E assim, ele comia, matava a sua fome, e o que não levou, ou que tinha pouco, ficava com fome. E o outro embriaga-se. Por quê? Porque era feita com vinho. A ceia era feita com vinho. Então, todos nós sabemos que se você beber muito vinho, você vai embriagar-se. Tá? Então, acontecia isso, no que eles denominavam ceia. Vamos lá, por favor. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Não dava para dar glórias a Deus por isso. Não dava para dar aleluia por isso. A igreja estava fazendo alguma coisa errada. E Paulo disse, não dá para louvar por isso. Amém? Vamos lá, 23. Agora ele vai ensinar o que é a ceia que Jesus ensinou. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O pão era um elemento da ceia, era um pão ázimo, era um pão sem fermento. Tá? Ele pegou este pão, que era feito para a ceia,
Vamos lá. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. É isso que nós estamos aqui reunidos hoje. Daqui a pouco nós vamos partir o pão. Daqui a pouco nós vamos dar graças a Deus pelo pão. E este pão que vai passar a simbolizar o corpo de Cristo, não o corpo morto, mas o corpo ressuscitado. Esse pão é de vida. Esse pão não é de morte. Esse pão é de vida. Amém, irmãos? Volta um pouquinho, por favor. Esse corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, ele chegou aqui, ele está aqui. Daqui a pouco os irmãos vão ver. Ele está inteiro. Nós vamos dar graças, pedir em fé que o Senhor consagre esse pão. E quando nós terminarmos a oração, nós vamos partir o pão. Amém? Na semelhança de Cristo Jesus quando foi na cruz. Ele não quebraram suas juntas, não deslocaram seus nervos, mas ele foi partido por nossa causa. Amém? Amém? Pode ir para o 24, 25. Semelhantemente também, depois de cear, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então ele vai também, pois, num cálice, desse cálice nós vamos depois transferir para os cálices menores, esse cálice maior, nós vamos dar graça, vamos transferir para os menores, e você, quando receber, vai aguardar. Então, quando você receber já o corpo de Cristo, simbolizado por um pão, e você vai esperar para que todos nós comamos juntos. Depois você vai receber o cálice. Quando você receber, você aguarde para que todos nós bebamos juntos. Tá? Porque isto é para a glória de Deus. Mas ainda se referindo ao cálice, ele diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Hoje nós vamos beber em memória de Jesus Cristo. Amém? Pode ir para o 26, por gentileza. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Então, diferente do que acontecia lá, a gente faz a ceia como Jesus ordenou. Então, ninguém trouxe jantar. Quem tem fome, come na sua própria casa. E a gente se reúne aqui no intuito, irmãos, de que todos nós possamos ser incluídos nessa festa. Esta não é uma festa exclusiva, essa é uma festa inclusiva. Todos os que creem estão reunidos aqui para participar dela. E foi ministrado sexta-feira pela irmã Letícia, ontem a irmã Jaque também ministrou, e falaram do cuidado que a gente precisa ter, mas não é um cuidado temporal. Não é um cuidado que, quando se aproxima a ceia, a gente deve... então eu estou na igreja há muitos anos, graças a Deus. Eu lembro que, quando menino, a gente cantava num coral,
Meu pai era maestro e a gente cantava num coral. E eu lembro que alguns irmãos falavam assim, eu não vou participar da ceia por tal coisa. Outro conversando, a gente conversando entre nós. Outro dizia, eu não vou participar por tal situação. E aí eu fico glorificando a Deus, irmãos, porque a gente cresceu na fé. A gente tem um entendimento diferente. Porque a gente sabe que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. Eu estou debaixo desse sangue. E ai de mim se eu não tiver. Ai de você se você não tiver debaixo desse sangue. A gente peca em pensamento, a gente peca em atitudes, a gente peca em palavras. Não há homem que não tenha pecado. Então não é isso que nos afasta de termos comunhão com Deus. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus veio e reconciliou com Ele mesmo todos aqueles que estavam afastados. Então hoje nós estamos ligados em Cristo. Nós somos um com Cristo. Amém? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Não é possível que um irmão e uma irmã estejam andando, estou na igreja, estou andando segundo a carne. Então, não é a ceia que ele está impedido. Ele está impedido de todas as bênçãos de Deus. Não é da ceia que ele está impedido. Não é verdade? Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. Eu não tenho direção de Deus, eu não sou dirigido pelo Espírito Santo, a palavra de Deus não fala comigo. Então eu não sou de Deus. Eu posso até achar que sou, mas não sou. Mas nós cremos que somos. Porque nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós somos livres, nós somos libertos, igreja. Não há condenação para nós em Cristo Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Você precisa ter fé, eu preciso ter fé, porque sem fé você não agrada a Deus. Que fé? De que eu errei muito tempo, errei diversas vezes, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os meus pecados. Esses dias até o Luciano, foi se não me engano, foi o Luciano que pregou. Que a gente não pode viver na prática deliberada do pecado, né? Quer dizer, foi você, né, que ministrou, se não me engano? Acho que, se não me engano, na segunda-feira. A gente não pode viver na prática deliberada do pecado. Quer dizer, eu sou dominado pela carne. Eu sou dominado pelos meus sentimentos. Eu sou dominado pela vontade carnal. Eu não tenho graça para repreender a carne. Eu não tenho graça para dizer não. Em nome de Jesus, não. Eu tenho que ter graça de Deus presente na minha vida para repreender o inimigo. Para repreender o tentador. Jesus foi claro. Para trás de mim, Satanás. O que Pedro, que foi usado por Satanás, estava dizendo? Ô Senhor, não vá para a cruz. Não vá para a cruz. Tenha dó de você mesmo. Não vá para a cruz. É isso que Pedro estava dizendo para ele. Ele disse, para trás de mim, Satanás, que só me serve de estorvo e tropeço. E repreendeu o maligno que estava tentando falar por meio de Pedro para Jesus não ir para a cruz. E o que nós precisamos é ter essa confiança. Então, se é assim, pastor, de que maneira as pessoas estavam participando indignamente, não respeitando o irmão que está do lado dele, se achando melhor do que o irmão que está do lado dele? Ele levava a sua própria ceia e comia a sua própria ceia. Ele se achava mais importante do que o outro irmão. E a verdadeira figura do corpo de Cristo é a igreja. O pão é simbólico, igreja. Mas a figura real do corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E quando eu maltrato
você, eu maltrato o corpo de Cristo. Porque você é o corpo de Cristo. E quando eu distrato você, eu estou distratando o corpo de Cristo. E o apóstolo está dizendo, eu não vos louvo, porque havia divisão na igreja. A igreja não estava unida, como um pão que representa que o corpo, ele tem que chegar aqui inteiro, ele não vem partido. Depois de darmos graça, que ele é partido. Porque este pão representa o corpo de Cristo. Ele representa. Mas o verdadeiro corpo de Cristo é a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Se eu desrespeitar você, eu estou desrespeitando o corpo de Cristo. E o que eles faziam lá era um total desrespeito ao corpo. Os que tinham, os irmãos mais abastados, comiam, bebiam, se saciavam, e os irmãos mais pobres iam para casa com fome, sem comer, sem beber, e os outros saíam até embriagados. Eles não respeitavam o corpo. Isso que é participar indignamente. Se você não ama o irmão que está do seu lado, à sua frente, se você não ama, toma cuidado. Isso pode te fazer cear indignamente. Isso é sério. Isso é sério. Porque o que Paulo repreendeu, e depois ele mostrou como é que se faz, ele estava repreendendo as divisões que havia. E ele falou, isso é heresia. Não pode haver divisão. Não pode um irmão odiar o outro. Não pode uma irmã odiar a outra. É o corpo. E o corpo está unido. É um só corpo. Não tem dois corpos. É um só corpo. Jesus é o cabeça. E nós vamos participar sendo um corpo. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu tenho que olhar do meu lado. Eu tenho que olhar para o alto. Simbolicamente a cruz, né? Eu olho para o alto, para Jesus, e eu olho verticalmente para o meu irmão e digo, graças a Deus, eu tenho comunhão com Deus e tenho comunhão com os meus irmãos. A comunhão, ela é vertical e ela é horizontal. Simbolicamente a cruz de Cristo. Ela não pode ser só uma coisa. Eu tenho comunhão com Deus, mas não tenho comunhão com os meus irmãos. Está errado. Você está fora da visão. Se Paulo estivesse escrevendo uma carta, ele vai dizer assim, eu não vos louvo a igreja aqui da cidade líder, porque no meio de vocês há dissensões, há heresias. E não pode haver. Porque eu devo examinar a mim mesmo, é olhar e ver. Graças a Deus. Eu estou em paz, estou em paz, estou em paz. Eu estou em paz, eu estou em paz. Eu estou em paz, eu estou em paz. Louvado seja o nome do Senhor. É isso. É isso. Se não tiver, acerta. Igreja, se a gente não pode dar oferta quando a gente está brigado com o nosso irmão, imaginem cear. Os pastores não gostam de pregar muito isso, porque o irmão vai deixar de dar oferta, que ele está brigado. Não, mas eu tenho que pregar a verdade. Não é verdade? Você tem que deixar a oferta no altar e lá se consertar com teu irmão, e depois você vem e entrega a oferta, e o Senhor vai receber no céu. O evangelho não pode ser metódico, o evangelho não pode ser teórico, o evangelho tem que ser real. Vivido, dia a dia, todo momento. O evangelho é prática, o evangelho é obediência, o evangelho não é teoria. Vocês estão entendendo, igreja? Não é teoria, é prática. Prática do que Jesus ensinou. De amor, de sinceridade, de caridade, de olhar um no olho do outro e dizer, eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Eu te amo em Cristo Jesus. Se isso não for verdadeiro, eu sou mentiroso.
E o pai da mentira é o diabo. Então, este é o grande cuidado que nós precisamos ter. E para encerrar, para a gente ir aqui para o finzinho. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Por favor. (16 e 17). Presta atenção, irmãos. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, que é esse aqui, que era o terceiro. Amém? Amém? Que Jesus pegou o terceiro. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo. Se eu não estou ligado em você, eu não estou fazendo parte deste corpo. Se eu não estou ligado em Cristo, eu não faço parte desse corpo. Então, o cálice que abençoamos, o cálice da bênção, não é a comunhão de Cristo. Por isso que eu disse, primeiro a comunhão, eu olho para o alto, estou em comunhão com Deus. Eu olho verticalmente aqui, horizontalmente eu oro aqui, e estou em comunhão com os meus irmãos. Então, eu estou nessa graça, eu estou nessa comunhão, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, o corpo de Cristo. E um só corpo. Não tem dois corpos, só tem um corpo. Porque todos participamos do que é Jesus Cristo. Amém? Simples assim. Simples. Não adianta teorizar, não adianta inventar, não adianta dizer mais, pastor. Irmãos, eu estou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Eu estou. Quem está, diga amém, Jesus. Pronto. Se nós estamos lavados e remidos no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro, não há nenhuma condenação para a nossa vida. Desde que nós observamos esses trechos que nós acabamos de ler. Eu amo meu irmão, eu estou em paz com meu irmão, eu estou em comunhão com meu irmão. Não é meu irmão Eliezer, não é meu irmão Itamar, não é minha irmã Dailane. Meus irmãos em Cristo. Minhas irmãs em Cristo. Com eles também, graças a Deus. Mas especialmente com vocês. Amém? Amém, igreja? Então nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém? Nós vamos iniciar a ceia em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou pedir para o louvor assumir aqui, enquanto nós preparamos ali para a glória de Deus. Os irmãos que vão trabalhar, pode ir lá, já lavaram as mãos, já se prepararam? Por favor.